A minha oração sempre é para que o Senhor não deixe eu estragar a palavra dele, afinal a palavra dele é perfeita. Às vezes o mensageiro não é tão perfeito assim. Então a minha oração sempre é com temor e tremor para que Deus me use, que o Espírito Santo me use para transmitir aquilo que ele quer transmitir e não aquilo que eu quero transmitir. E a palavra de hoje, enquanto eu preparava, eu tive vontade de transbordar a palavra. Então, eu acredito que Deus tem um propósito para essa palavra. Vamos começar lendo em Mateus 7,15. Vocês vão ver que vai ter muita conexão com a palavra que o pastor Josué pregou na semana passada. Ao longo aqui da exposição, eu vou trazer aqui alguns pontos que o Josué trouxe na semana passada, que vai ser algumas aplicações práticas. Mateus 7,15 fala. Mateus 7,15, só para contextualizar, faz parte do Sermão do Monte. Então, diz assim: tenhamos cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Só para vocês terem o contexto, vamos ler ali o 13 e o 14 que fala: entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição. O caminho que leva à perdição é fácil de se acessar. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Então esse é o contexto do final aqui do Sermão do Monte. Sermão do Monte, Jesus pregando ali, levando uma série de conhecimentos, principalmente referente ao reino dos céus, como acessar o reino de Deus. Para quem não sabe o que é o reino de Deus, eu gostei muito de uma vez, acho que foi o pastor Josué que comentou, reino de Deus, o que é? É onde Deus reina. É simples assim, às vezes a gente quer elaborar tão complicadamente. Mais para frente, só para fechar aqui o contexto de Mateus 7, vamos ler Mateus 7, 21, que é um versículo que o pastor Josué citou na semana passada. Eu quero continuar a partir daí. Mateus 7, 21, que diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia do juízo final, muitos me dirão naquele dia do juízo final: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos milagres, prodígios e manifestações? Então eu lhes direi, Jesus falando, eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. E eu quero trazer hoje para a igreja uma reflexão com relação a falsos profetas, enganadores, falsos mestres. São pessoas que utilizam-se da palavra de Deus, mas que trazem o que afastam as pessoas de Deus. Eu tentei trazer uma estatística que eu queria muito trazer, eu não encontrei nenhuma fonte. Quantas vezes a Bíblia existem recomendações para nós tomarmos cuidados com falsos profetas, falsos enganadores? Eu não encontrei. São muitas. Eu vou citar algumas, só para... Não vamos confundir com 1 João 4,1, que fala ali que nós devemos examinar os espíritos, que todo espírito que professa, que confessa, eu gosto muito dessa palavra confessa, no hebraico significa homologuei, Então, não é que todo espírito que homologa que Jesus é o Filho de Deus e veio como carne, está resolvido. Esse vem de Deus. Tá? Então, espiritualmente é fácil, mas e os homens? Como que nós vamos discernir os homens? Tá? Então, isso aqui é válido quando você está procurando uma igreja. Que igreja que eu vou congregar? Aonde eu vou congregar? Então, o pré-requisito deve ser a palavra. É um falso profeta que está ali trazendo? São ensinamentos de homens ou ensinamentos de Deus? São ensinamentos baseados na palavra ou baseados em opiniões, em revelações externas à palavra? Não que profecia tem problema, tá, gente? O problema é quando a profecia vai contra o que está escrito.
né? Ao longo da história, existiram inúmeros... Eu vou falar aqui, gente, daqueles que professam o nome de Jesus, mas não são seguidores de Jesus, tá? Então, eu não vou entrar na seara, no assunto, por exemplo, de coaches não cristãos que pregam situações que vão totalmente contra o que a palavra diz. Esses, claramente, a gente já identifica como sendo distantes ou trazendo outras informações completamente diferentes da palavra de Deus. Eu quero citar hoje e focar com muito temor aqueles que usam o nome de Deus de forma maliciosa ou de forma ignorante, né? Vamos tentar passar o pano. Tem muita gente que prega falsos ensinamentos por ignorância. Vamos tentar passar o pano, né? 2 João 1,7 fala: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo não confessam Jesus Cristo em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Tá? Não vou falar desses. Não vou falar desses que não confessam Jesus como Senhor, como Salvador, como Deus encarnado, como nosso libertador, como nosso, como aquele que se entregou na cruz por nós. Vou citar aqueles que pregam isso muitas vezes, mas que por trás existem outros poréns. E essa minha preocupação de trazer isso para vocês não é única. Paulo estava muito preocupado quando ele começou a sentir que ele estava deixando a missão dele aqui na terra e partindo para a glória, porque ele sabia que ele ia deixar os discípulos dele ali sozinhos. E ele estava muito preocupado com essa situação, então em diversas cartas ele alertou o povo que estava seguindo ele sobre esses riscos que viriam e que vêm até hoje. 2 Coríntios 11, 13. Vamos ler até o 15. 2 Coríntios 11, 3. O que eu receio e quero evitar é que, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. Pois, versículo 4, pois, se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que nós temos pregado, ou que recebe um espírito diferente daqueles que vocês receberam, ou um evangelho diferente daqueles que vocês aceitaram, vocês o tolerem com facilidade. Então, essa era a preocupação de Paulo. Daqui a pouco eu não vou mais estar aqui com vocês. Daqui a pouco vocês vão estar, como dizia meu filho quando era pequeno, per si. E vocês vão ter que saber se identificar, porque vai ter gente ali pregando um outro Jesus, usando um outro evangelho, né? Falando de espíritos diferentes daqueles espíritos que vocês receberam. Qual os espíritos que eles tinham recebido? Espírito Santo. Né? No 13, ele dá uma classificada aqui. Pois tais homens, né, esses que vão vir falar de Jesus, de outro Jesus, né, pois tais homens são falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo. 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Né? Então isso é muito importante a gente saber identificar. Não é aquele cara, o Satanás, o enganador, o falso profeta, não vai vir aqui de chifre, rabo, tridente na mão e falando, eu estou aqui para enganar vocês. Ele vai aparecer bonzinho, vestido de anjo de luz, com uma palavra gostosa, falando aquilo que a gente quer ouvir, falando aquilo que a gente não precisa, mas aquilo que a gente quer. E isso é totalmente diferente. Né? Então, cuidado. E aí o 15, portanto, não é surpresa que os seus servos finjam ser servos da justiça. Né? Eles fingem ser servos da justiça, servos de Deus. O fim deles será o que vocês merecem. Tá? Então nós vimos Jesus advertindo contra os falsos profetas, lá em Mateus 7, acautelai-vos. Né? Eu gosto dessa tradução, né? A tradução que eu li aqui foi NVI, ela é um pouco mais moderna, mas eu gosto dessa mais tradicional que fala acautelai-vos.
né, que é toma cuidado. Né? Os falsos profetas estão chegando, eles vão vir. Né? Isso é uma realidade. Mateus 24 fala, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios. É muito comum nós identificarmos sinais e prodígios como o padrão para saber se vem de Deus ou não. Então, está fazendo milagre, está profetizando, falou meu nome RG ali e profetizou. Ah, então é de Deus. Esse é o padrão bíblico? Né? Então aqui fala, e farão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganarão até os escolhidos. Então, Paulo, mais uma vez, Paulo, em Atos 20, também ali ida para a glória de Paulo, ele traz mais uma vez a sua preocupação. Ele fala ali em Atos 20, 29 a 30. Eu sei que, depois da minha partida, entrarão no meio de vocês lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E, dentre vós mesmos, a galera que estava ali ouvindo, os crentes, os seguidores de Paulo, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Então aqui, Paulo já dá uma prévia de qual vai ser a motivação do falso profeta, atrair discípulos para si. Né? Apontar para si mesmo ao invés de apontar para Cristo. Né? Então, olha só como Paulo estava preocupado com o que a igreja iria enfrentar. Então, eu não sou sozinho, eu não estou sozinho aqui nessa preocupação, eu não estou sozinho querendo trazer essa palavra para vocês, eu estou aqui embasado com Jesus e com Paulo. Como engenheiro, eu gosto muito de separar em tópicos. Eu quero falar agora de 5 tópicos, de 5 tipos de falsos profetas, enganadores, falsos mestres, que eu identifiquei ao preparar essa palavra. Tá? Eu não preparei nenhum, isso aqui não é uma doutrina teológica, é o que eu identifiquei lendo ali todos os versículos. Eu identifiquei o primeiro tipo, que é o mais falado, que são os falsos profetas. Falsos profetas, o que são? Que falam em nome de Deus, mas não foram enviados por Ele. Então, eu estou falando aqui em nome de Deus. Deus me disse para dizer isso para vocês. Então, ele está ali profetizando. Tá? Isso aqui é uma novidade do Novo Testamento? Falsos profetas? Deuteronômio 18, 20. Já fala ali. O profeta cujas palavras não se cumprirão, não é enviado por Deus. Eu não vou entrar no detalhe, mas lá desde Deuteronômio, na lei, já estava sendo citado a existência dos falsos profetas, de pessoas que usariam o nome de Deus para profetizar, para falar maravilhas. Né? Jeremias 14. Jeremias 14 é uma profecia, então é Jesus falando. Então disse o Senhor, é mentira que os profetas estarão profetizando em meu nome. Eu não os enviei. E nem lhes dei ordem alguma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões da própria mente. Isso aqui é Antigo Testamento, gente. Já tinha essa preocupação dos falsos profetas. Bom, nós lemos lá em Mateus, o famoso acautelai-vos, né? Por causa dos falsos profetas. Ezequiel 13 fala assim, né? A minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que proferem adivinhações mentirosas. 2. Então, primeiro, falsos profetas. Segundo, falsos mestres. Então, é citado ao longo da Bíblia diversas vezes falsos mestres. Falsos mestres o que são? Eu entendo como aqueles que trazem e implementam falsas doutrinas. O que são doutrina? Doutrina são a base daquilo que a gente crê, né? A base daquilo que a gente segue. Então, falsa doutrina pode ser desde um ato que a gente tem que executar
para conseguir nos aproximar de Deus, pode ser uma coisa que a gente é proibido de fazer, porque se a gente fizer a gente vai ser amaldiçoado. Então tem uma série de falsas doutrinas. 2 Pedro 2, 1 a 3 fala: entre vós haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. 1 Timóteo 4,1 fala: nos últimos tempos, eu creio que nós estamos chegando nesses últimos tempos, gente. Nos últimos tempos, alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a quem? A espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então está dizendo aqui, quem que vai apostatar? Os não crentes? Os não cristãos? Quem vai apostatar são os cristãos. Tá? Apostatar é se afastar de Deus, é deixar a tua fé de lado. Então, 1 Timóteo aqui está nos advertindo que nos últimos tempos, os cristãos vão se afastar do verdadeiro evangelho e seguir doutrinas de demônios. É forte, né? Gente, é forte demais, gente. Doutrina de demônios. Tiago 3,1. Irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Isso aqui, olha, isso aqui para mim. Isso aqui é para mim. Isso aqui é para o pastor. Não sejam muito vocês mestres. Pois, como já sabem, nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Gente, quando eu leio isso aqui, eu até tremo, sabe assim, por quê? Lógico, eu estou aqui ensinando, e é o que eu falo, é o que eu oro. Senhor, não me deixe estragar a tua palavra. Não me deixa, Senhor, interferir naquele ensinamento que você tem para o teu povo. Não me deixa ser pedra de tropeço. Que eu seja aqui apenas um emissário, um transmissor da tua palavra, do teu evangelho verdadeiro. Né? Por quê? Eu sei que quem está ensinando vai ser julgado com maior rigor. Então, ensinar a palavra de Deus é uma questão de muita responsabilidade. Eu não vou entrar em detalhe, mas em Tito 1 tem as características do presbítero. Né? É uma lista ali bem detalhada, eu não vou entrar em detalhe, mas ali no começo ele fala assim, né? Porque há muitos rebeldes que não passam de faladores enganadores, enganadores, especialmente os da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando as famílias inteiras, ensinando coisas que não devem para obter ganhos desonestos. E aí vem a classificação ali, em Tito I, das características do presbítero, daquela pessoa. Tá? Então, deixa eu acelerar aqui. 3. Aqueles que distorcem a palavra por interesse próprio. Né? 2 Pedro 3,16 fala: os ignorantes e instáveis deturpam as Escrituras para a sua própria destruição. Gálatas 1 fala: para quem prega outro evangelho, seja amaldiçoado. 2 Coríntios 11 fala: falsos apóstolos se disfarçam de apóstolos de Cristo. O próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. Apocalipse 22 fala: quem acrescentar ou tirar, Josué falou isso na semana passada, Apocalipse 22? Ou 20? 22. Quem acrescentar ou tirar qualquer coisa da minha palavra, né, vai sofrer as consequências. 4. Falsos cristos e falsos espíritos de engano. Né? Aí, Mateus 24. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Eu sou o enviado de Deus, eu sou o Messias. E enganarão a muitos. 1 João 4,3 diz que nós devemos testar os espíritos, porque muitos falsos profetas já estão no mundo. 5, e último, só das características aqui dos falsos profetas enganadores, são aqueles que ultrapassam aquilo que está escrito. Normalmente, esses que ultrapassam aquilo que já está escrito, eles colocam uma outra nova fonte de autoridade, ou impede igualdade com a palavra de Deus, ou até acima da palavra de Deus. Isso pode ser um livro, né? Então nós conhecemos algumas religiões, vamos falar seitas, que têm um segundo livro como fonte de autoridade, ou impede igualdade com a palavra de Deus, ou
acima da palavra de Deus. Então, é acrescentado novas doutrinas. Muitas vezes são acrescentados profetas. Né? A palavra de Deus, o cara está quase igual a Jesus, né? A palavra diz isso, mas eis que vos digo. E o cara traz uma nova interpretação da Bíblia que não está escrito. Né? Então, ele é a fonte de autoridade nova, trazendo aquilo ou interpretando. Então, é perigosíssimo, né? Novas fontes de autoridade. Então, a Bíblia também nos alerta sobre todos aqueles que vão além e que acrescentam. E eu vou falar uma coisa, gente. Na igreja que eu fiz o seminário, em toda a igreja tinha, no fundo, bem grande, assim, em frente ao pregador, pregue a palavra. Eu morro de medo, gente, de colocar minha interpretação e minha interpretação tá errada. Como eu faço aqui para não me enganar? Eu me baseio na palavra. Eu me baseio naquilo que está escrito. Eu não preciso ir além daquilo que Jesus já colocou, que Deus já colocou, que o Espírito Santo já inspirou. Eu não preciso acrescentar novas coisas, novas doutrinas, novos ensinamentos. Está tudo aqui. A Bíblia é perfeita. O Josué falou isso na semana passada. A Bíblia está desatualizada? A Bíblia é atual. Né? O cânon foi feito há 2000 anos atrás e continua atual. Os ensinamentos continuam atuais. Né? Tem gente que tenta implementar uma briga entre a palavra e a ciência, quando a palavra nunca teve o objetivo de explicar a ciência. Só que a ciência muda constantemente. Né? Há pouco tempo atrás, pouca gente falou isso. Né? O último telescópio superpoderoso identificou que o universo é muito maior e muito mais antigo do que se previa. Quer dizer, a ciência estava errada. Então, a gente tem que sair fora dessa briga entre Bíblia, a nossa fé e a ciência. A ciência está aí para explicar as coisas, e ela vai explicar nos tempos certos, e ela é bênção de Deus, mas ela não é o que nos guia. O que nos guia e o que não muda é a palavra. Então é por isso que eu me baseio sempre em muitos versículos, porque eu falo assim, se eu me basear aqui nos versículos e no que a Bíblia está falando, eu não vou ter perigo de ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Para terminar, gente, características desses enganadores. Olha só. A primeira eu acabei de falar. Eles normalmente apresentam uma nova fonte de autoridade que vai além do que está escrito. Tá? Então, você pode discutir com uma pessoa, um enganador, a respeito de uma questão que está escrito na Bíblia. Ele vai te responder com, mas é que o profeta, eu não ia querer falar nomes, mas Ellen White falou diferente. Então, como é que você vai discutir com uma pessoa dessa? Ela acredita que é aquela profeta. Ou, não, porque a Bíblia diz isso. Não, mas o livro dos Mormons diz isso, isso, isso. Okay? Como é que você vai discutir com essa pessoa? Ela está colocando o livro dos Mormons em pé de igualdade. Ou acima da palavra de Deus. Então, não tem como a gente discutir. Né? Outra fonte de autoridade, que é muito comum, é o líder religioso. Quantas doutrinas, quantas igrejas cristãs têm um líder religioso que é infalível? Siga o que eu estou falando. Eu não erro. Né? Existe uma doutrina na Igreja Católica chamada infalibilidade papal. Tudo que o Papa declara, está declarado. Ele é infalível. Né? E a gente tende, como protestante, a criticar isso. Mas na Igreja Evangélica está igual, gente. A gente vê tanto pastor levando essa infalibilidade papal, essa infalibilidade pastoral, vamos falar assim, como uma verdade, que ele coloca a Bíblia de lado e fala, meu amigo, o que eu falar é verdade. Se você sair daqui dessa igreja, você vai ser amaldiçoado, porque é sobre a minha unção que você é abençoado. E começa a querer manipular o povo. Outra coisa que é perigosíssima nessa questão de fontes de autoridade é quando uma tradição humana vira uma fonte de autoridade. Né? Tradição humana pode ser uma vestimenta. Né? Não tenho nada contra usos e costumes. Mas isso é uma tradição. Tradição, podemos seguir, não podemos não seguir. Né? Novas revelações. Profecia. Nós devemos provar, testar. Né? O que eu li ali, o texto que é usado quando provar, é o mesmo texto é a mesma palavra grega usada para testar
pedras preciosas. Nós devemos testar as profecias para verificar. Né? Outro dia a Isa estava conversando comigo, ela falou de uma profecia que uma pessoa recebeu. Né? E é uma profecia assim que tem que se encaixar várias peças para aquela profecia se realizar. E eu falei, Isa, nós vamos saber se essa profecia veio de Deus ou não. Porque a gente vai ver. E eu estou orando constantemente para que essa profecia se realize, porque tem uma série de pessoas acompanhando e criticando. Então, existem profecias que são assim, de Deus mesmo. Tá? Então, não quero de forma alguma aqui minimizar ou afastar as pessoas que buscam profecias, ou as pessoas que profetizam. Né? A palavra diz que nós devemos buscar todos os dons, em especial profetizar. Então, devemos nos manter buscando o dom de profecias, mas também testando as profecias. Segundo tipo de enganador, o que manipula o povo através de falsas promessas. Normalmente positivas. Normalmente prometendo coisas que não estão prometidas na Bíblia. Prometendo prosperidade, prometendo sucesso. Aliás, para quem quiser saber a fórmula para ser bem-sucedido e... Como é que é? Agora eu não me lembro. Para ser bem-sucedido em tudo, assiste a palavra da semana passada, porque a Bíblia ensina como ser bem-sucedido a tudo. E não é processo aqui, você vir à igreja, você seguir o pastor, você fazer isso, você fazer aquilo. Não. Está na palavra da semana passada, eu não vou voltar lá. Está no YouTube para quem quiser ouvir. Né? Jeremias enfrentou problema no tempo dele ali. Né? Então ele falou, os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam por mão deles e o seu povo assim deseja. Né? O que farei? Quer dizer, o povo gostava de ser. Né? E isso aqui, gente, vale para quem está procurando uma igreja, mas vale para a gente, porque quem aqui não se alimenta fora da igreja aqui? Quem aqui não escuta pregação no YouTube? Quem aqui não escuta louvores fora aqui da igreja? Né? E eu tenho visto algumas podcasts ou louvores ou pregações, gente, que eu falo assim, me arrepia. Estava falando com o pastor, né? Escutei uma, era um corte, então espero que estava fora de contexto, onde o rapaz falou o seguinte, falou, cara, depois que eu vim para a igreja, estou de carro novo, de casa nova e de mulher nova. Eita, então o cara estava falando lá como se isso fosse uma bênção de Deus. Né? Olha só a promessa. Outra, podcasts que se dizem cristãos, mas parece mais um coach, que te prometem, que tem uma palavra, cara, que é encantadora. O cara tem uma eloquência, e eu costumo falar, nada mais perigoso do que uma pessoa com uma boa eloquência. Com um conhecimento de como utilizar as palavras, como usar o poder de conhecimento, porque ele consegue direcionar as pessoas para onde ele quer. E nós temos visto grandes podcasters, tanto em português quanto em inglês, que se dizem cristãos, que usam o nome de Deus, mas que, na verdade, eles ensinam outro evangelho. Na verdade, eles utilizam a base do evangelho para levar aqueles seguidores, para conseguir mais seguidores e para levar os seguidores para onde eles querem. Gente, a palavra de Deus sempre é agradável? O que aconteceu lá, Mateus 6? Depois que Jesus pregou, né, falou sobre o vinho, o que aconteceu? Ele teve que olhar Mateus 6, 66, né? Eu me lembro que é Mateus 6, 66. Né? Ele olhou para todo mundo, depois que Jesus acabou de pregar, falaram para ele assim, Jesus, essa palavra foi muito dura. Jesus, essa palavra aí não está descendo, Jesus. E foram embora. Jesus olhou para os apóstolos que ficaram e falou o quê? E aí, vocês também não vão vazar? Não é? Então, Jesus estava preocupado em passar a mão na cabeça? Qual foi a resposta de Simão Paulo? De Simão, né, de Paulo? Ei, como é que a gente vai vazar? Como é que a gente vai embora? Se só você tem os caminhos para a vida eterna. Então, a gente não está preocupado com as bênçãos terrenas. A gente não está preocupado com aquilo que a gente pode conquistar aqui na Terra. E eu não estou dizendo que Deus não faz a gente conquistar. Eu não estou dizendo que Deus não usa. Eu sempre falo isso. Eu sempre ofereço a minha conta bancária para Deus usar.
Eu sempre ofereço os meus recursos financeiros para Deus usar. E eu acredito que, de acordo com o meu coração e meu preparo espiritual para lidar com isso, Deus vai utilizar. Mas eu não creio que Deus vai fazer algo que esteja fora do plano dele. Amém? Mas tem uma passagem na Bíblia que nós temos um embasamento muito forte com relação a dizer o que os outros querem escutar, ou sobre atender os desejos do povo, né? É aquela passagem que diz: tudo te darei, se prostrados me adorares. Olha que promessa, gente. Tudo te darei, se prostrado me adorares. Tudo te darei. Linda, né? Que promessa. Só que foi Satanás que falou isso para Jesus. Essa promessa foi de Satanás, gente. Satanás prometeu para Jesus: tudo te dareis. E aí a gente pode entrar numa discussão teológica gigante se ele tinha o poder para entregar tudo ou não, mas não é o caso, né? Então tem que tomar cuidado, gente, com essas palavras, né? Satanás ali também ofereceu uma proteção, né? Pode se lançar daqui, né? Porque está escrito: os teus anjos darei ordem ao seu respeito. Fica tranquilo, proteção ilimitada. Né? Não precisa ter responsabilidade nenhuma. Faça aquilo que você quiser. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a tatuagem mais tatuada sem conhecimento que eu já vejo, porque eu já vi muita gente tatuando: tudo posso naquele que me fortalece, e eu gosto de perguntar para a pessoa, né? O que é esse tudo? Né? O que é esse tudo? Né? E a pessoa traz assim, as maiores atrocidades. E quando eu falo assim: vamos ler então lá o que significa esse tudo, a pessoa fica meio chocada, fala: será que dá para pagar essa tatuagem aqui, né? Outra coisa, né? A provisão, né? Satanás, só para encerrar as tentações de Satanás de Jesus no deserto, ele fala, né? Transforma aqui em pão, né? É bênção, é bênção. A questão de palavras... vou usar uma palavra que talvez as pessoas não entendam. Eu falo isso porque eu tento muito não usar termos evangeliqueis, porque eu acho que, às vezes, a pessoa... Eu lembro quando eu me converti, que eu falei: caramba, eu preciso de um dicionário do lado, porque as pessoas usam termos que eu nunca tinha ouvido falar antes de me converter. Mas essa aqui, assim, é secularização da igreja, né? Para atrair mais seguidores. É tornar a igreja um show. Não tem problema nenhum, gente. Eu gostaria de ter uma iluminação mais legal. A gente está pensando nisso. Um som legal, um lugar mais legal. A gente tem muitos desejos, mas isso jamais pode ser o centro. Isso jamais pode ser aquilo que atrai as pessoas, né? Então, a gente estava falando muito sobre as mídias sociais da nossa igreja. A gente não tem que divulgar o show, a gente tem que divulgar a palavra, né? Graças a Deus nós temos um louvor aqui, uma equipe de louvor que é uma bênção, que tem equipamentos bons. Tem muita igreja do Brasil que não passa nem perto disso que a gente tem aqui, mas isso não é o centro, né? Se tivesse, eu costumo dizer que eu tive uma experiência no Tocantins. Eu e a Paty, a gente estava visitando, fazendo umas missões lá no meio do Tocantins, no meio do Jalapão, e chamaram a gente para um culto numa fazenda. E quando nós chegamos, era o terraço de uma casa, piso de chão, e tinha umas irmãzinhas cantando. Eu tenho foto, depois eu mostro, é muito lindo. E essas irmãzinhas cantando. Eu posso até cantar igual elas, a voz delas: Jesus! E eu cheguei, aquilo me... gente, aquilo me impactou negativamente. Sabe? Olha só. E eu falei: caramba, vai ser duro aguentar, sabe? Assim, e eu cheguei nesse pensamento, nesse espírito. Falei: cara, tomara que já esteja... Eu cheguei meio que no meio. Tomara que já esteja no último. Gente, eu comecei a sentir uma unção. E eu vi ali o que era... adoradores que adoram em espírito e em verdade. Eu vi aquele povo chorando, sabe assim? E eu falei: que hipócrita que eu sou, que traste que eu sou, né? Eu estou esperando aqui algo físico, e Deus está preparando algo espiritual. E eu falo assim: naquele lugar,
chão de terra, chão batido, as irmãzinhas, os irmãozinhos, tinha o bêbado também, porque era a cidade, a cidade pequenininha, então tinha todo mundo junto, era o evento da cidade. E aquelas senhorinhas orando, cantando, louvando, em espírito, em verdade, e aquilo me encheu o coração e foi maravilhoso. E eu quero trazer um ponto de vista de quem não foi cristão a vida inteira, né? Então, tem gente que fala, eu gostei daquela igreja porque eu escutei um louvor que me fez arrepiar, que me fez sentir assim, um negócio assim que eu nunca tinha sentido. E eu vou te falar, gente, que antes de eu ser cristão, eu fui num show do U2 no Morumbi, ou fui em outros shows de rock. Luz, som, galera, cara, eu senti uma coisa impressionante. Eu senti, não foi a presença de Deus. Então não quer dizer que tudo isso, som, luz, vamos lá, efeitos especiais, tal, é a presença de Deus. Então eu senti a presença de Deus na senhorinha ali. Então cuidado com a secularização, cuidado com se amoldar aos padrões do mundo. A nossa igreja tem se amoldado, né? E eu acredito que a linha entre você se amoldar e se distanciar daquilo que Deus quer é muito pequena. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar... De novo, gente, eu não estou falando mal de igreja que tem luz, que tem parede preta. Nós estamos aqui com parede preta, né? É uma nova tendência, né? Parede preta, fica mais legal no vídeo, mas isso não pode ser o centro. Isso não pode ser o que traz as pessoas aqui. Bênção se alguém vier pelo louvor, mas ela vai ficar pela presença de Deus, pelos ensinamentos, por tudo aquilo que agrega a convivência dela aqui, né? Então, Paulo, né, eu falei em Romanos 12, que fala, não vos conformeis, não tome forma com o mundo. Transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Tiago, né, foi muito direto. Em Tiago 4 fala assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Então, gente, o pastor vai falar coisas aqui, às vezes, que não é agradável, que não é fácil de digerir, que não é aquela coisa que a gente vai sair, mas a gente vai sair. Eu gosto muito daquele exemplo, exemplo bíblico que compara a palavra com o espelho. O espelho, gente, tem que transformar e refletir a verdade. Se eu estou com o cabelo desarrumado, o espelho tem que transmitir a realidade para mim, quer eu goste ou não. Se eu estou feio, o espelho tem que transmitir isso para mim, para eu tentar dar um tapa no visual. Que adianta eu ter um espelho que é uma foto linda, em vez do meu espelho? Eu vou tirar o espelho do meu banheiro e vou colocar uma foto minha, uma foto do Richard Gere, do Tom Cruise, sei lá. E aí eu tô lendo. E porque é isso que as pessoas estão fazendo, gente. Estão tirando a palavra que é o espelho e estão pondo uma foto do Tom Cruise. Estão pondo uma foto... Qual que é a atriz bonita hoje? Estou meio por fora. Mas estão tirando a realidade e estão implementando uma mentira e está todo mundo saindo feliz da vida. Está todo mundo saindo... gostei dessa igreja. Essa igreja tá... Muita gente fala para mim, Renato, pessoa que quer ser boazinha, né? Você está se sentindo bem nessa igreja? Glória a Deus. Que bom, né? Lógico, não é problema de se sentir bem, mas às vezes a gente é confrontado. Eu quero trazer mais uma última característica. Os falsos profetas, falsos enganadores, eles não vivem uma vida reta diante de Deus. Aqui no púlpito é muito fácil eu falar, eu dizer isso, dizer aquilo, mas e na minha casa? O que a minha esposa pensa de mim? O que meus filhos pensam de mim? Né? Eu vivo aquilo que eu falo aqui? Né? E esse tipo de pessoa é o que Jesus mais criticou. Jesus chamou de sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Né? É o túmulo. Por fora, bonito aquele caixão. E por dentro, o que tem? Morte. Então, o tipo de pessoa que Jesus mais criticou foram aqueles que pregam e vivem outra coisa. Mateus 7, ali, continuando o Sermão do Monte, fala, pelos seus frutos conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos?
Pedro também alertou, levados pela cobiça, tais mestres explorarão com palavras enganosas. Né? Eu não vou citar, eu gosto muito de Tito 1, onde tem ali as características do presbítero. Né? Ali tem um guideline, como é que seria em português? Guideline, um guia de referência do que Deus espera para o presbítero com relação à vida dele, mas isso aplica a nós também, não é? Então, para fechar, como nós devemos nos proteger? O pastor Josué pregou na semana passada. Conhecendo a palavra que é única, que é eficaz, que é definitiva, que é eterna, que é perfeita, que é imutável. Né? Nós temos que conhecer, nós temos que ter ela como nossa única fonte de autoridade. Eu sempre falo isso quando eu estou pregando. Gente, se eu falar uma heresia, eu quero bereanos aqui que falem, Renato, o que você falou aí? Cara, onde está isso na Bíblia, cara? Se eu souber explicar, ótimo. Se eu não souber, eu vou aceitar isso com humildade. Porque a palavra de Deus é a nossa base. É a nossa baliza. Né? Segundo, discernir os frutos. Né? Então, olhar para a vida do pregador e ver. Terceiro, orar por discernimento. Né? Existe um dom espiritual que se chama discernimento de espíritos. O que é discernimento de espíritos? Eu estou com o Josué, estou esquecendo o português já. O que é isso? É eu conseguir entender, ok, esse espírito é bacana. Esse espírito não é. E aqui, gente, eu não quero proibir vocês de buscar ensinamentos, de buscar palavra, de buscar podcast. Podcast eu quero até falar. Eu fiquei muito emocionado semana passada, porque quando eu me converti, quando eu me converti com 35 anos, para mim tudo isso aqui foi muito explosivo. Mudou tudo aquilo, todos aqueles conceitos que eu tinha sobre a vida viraram de cabeça para baixo. De repente, tudo aquilo que eu acreditava não valia mais e novos conceitos estavam sendo implementados. E eu tinha muita sede de conhecer mais, de ir além de domingo, da escola bíblica dominical. E eu busquei muitas fontes. Meu pastor foi muito legal comigo, que ele falou, Renato, toda fonte que você achar, traz para mim. Por quê? Eu já vou te dar um raio-x daquilo que você vai ter que reter e daquilo que você não vai reter. Por quê? Essa pessoa, ele já sabia a doutrina que aquela pessoa seguia, então ele já falava, né? 1 Tessalonicenses 5, 21. Provai tudo e retém o que é bom. Então ele falou, Renato, tem ensinadores que eles são bênção, porém, cuidado, porque ele segue essa doutrina, ele vai falar isso não está de acordo com o que a gente crê. E das minhas fontes de, não só da palavra, mas de vivência do que é ser cristão foi o Irmãos.com. Eu não sei se vocês já viram o podcast Irmãos.com. Ninguém viu? Vocês estão perdendo. O Irmãos.com é um podcast onde entrevista missionários, cristãos. E eu estou falando que eu fiquei muito contente na semana passada, porque eu escutava isso há 15 anos atrás, esse podcast, eu dirigia muito, então me alimentava muito e me gerava muitas dúvidas. Eu chegava para o meu pastor com uma lista de dúvidas ou de desejos, porque eu via lá missionários que largaram tudo e foram para o campo. Daí eu virava para o meu pastor, eu vi, cara, esse podcast, o cara largou tudo e seguiu Deus e não sei o quê, e olha o que ele viveu, sobrenatural. E aí meu pastor, calma, Renato, isso vale para eles, tem que ver que é para você. E o meu pastor foi muito sábio em me domar ali. Mas eu estou falando que eu fiquei muito contente na semana passada, porque o Cassiano está aqui e ele participava. Cara, quando ele começou a falar comigo, a voz dele era super conhecida. Cara, daí, de repente, ficou tudo claro. Eu escutava ele há 15 anos atrás. Então, olha só as coisas que Deus faz. Então, eu não estou de forma alguma, gente, falando para vocês não buscarem, mas nós temos aqui um pastor, nós temos uma pessoa que foi colocada por Deus, que pode nos guiar. Então, você gosta de um pregador que está na internet? Pergunta para o pastor, pode perguntar para mim também, eu vou dar minha opinião. Tá? Ele pode falar, eu vou dar um exemplo. Eu gosto de uma pessoa que está na internet, ele é arqueólogo. A questão de arqueologia bíblica, ele é top.
É muito legal a questão de arqueologia dele. Mas eu sei que ele é adventista. Eu sei que ele pode ir para o caminho de Ellen White ou de alguns ensinamentos. Eu nunca vi ele falando nada disso, tá, gente? Mas eu sei que ele é adventista, então eu sei que ele pode ir por esse caminho. Então eu escuto, eu retenho aquilo que é bom. Mas se ele for por esse caminho, eu já sei, opa, aí desviou do caminho que eu estava seguindo e que eu creio. Então, gente, eu acho que queria orar com vocês aqui, em cima da palavra de Tiago 4:7. Que diz aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tá? Nós temos que resistir antes. Tá? Nós temos que ter discernimento. Nós temos que nos sujeitar a Deus. Nós não precisamos perguntar o porquê aquilo está na palavra. A gente tem que seguir aquilo que está na palavra. Muitas vezes a gente fica perguntando, né? Mas por quê? Não sei por quê. Não sei porquê. Tem coisa que a gente não vai saber porquê, a gente só tem que seguir. Temos que nos sujeitar àquilo que está escrito. E, a partir do momento que a gente deixa de se sujeitar, a gente começa a desviar. Então, vamos orar? Quem quer aqui discernimento de espíritos? Glória a Deus. Quem quer aqui ter as antenas espirituais ligadas, sabendo identificar heresias? Eu, com os jovens lá no Brasil, às vezes eu fazia caça-heresia. Eu falava, gente, na palavra de hoje eu vou falar uma heresia. 1 minuto depois que eu falar heresia, se ninguém falar heresia, eu vou tirar ponto de vocês, na média. E era muito bacana, porque eles ficavam prestando muita atenção. Cara, eu falava uma heresia na hora. Heresia, heresia, heresia. Mas isso levava eles a ficar prestando atenção, levando a palavra de Deus como a baliza deles. Vamos orar?